eu sou a Bruna Garrocino, eu sou mãe do Natan, hoje com 8 anos, e eu vim aqui contar um pouco da minha história. Antes da gente chegar na Bruna profissional, eu preciso começar essa história falando sobre a minha maternidade. Eu sou mãe solo, desde que meu filho era um bebezinho, e eu posso te dizer que os primeiros anos do meu filho foram tomados por muito desconhecimento. Não tinha consciência sobre as reais necessidades infantis de uma criança, eu não tinha consciência do poder e da importância do apego seguro. E não chegou para mim a informação tão importante como, por exemplo, que bebês até 2 anos não deveriam ser expostos às telas. E, na verdade, eu fui a mãe aonde desde que o meu filho era bebezinho, com seus primeiros meses de vida, e eu lhe apresentei a tela. Ai, tinha a galinha pintadinha tão fofinha, na verdade, aquelas cantigas de ninar, aqueles vídeos bonitinhos, coloridos. Nunca imaginei que isso poderia fazer mal para o meu filho. A verdade é que o Natan cresceu tendo as telas ligadas na minha casa. Do momento ao despertar até o momento de dormir, estava sempre um computador ligado com desenho no YouTube ou uma TV ligada com um canal infantil. E demorou muito para que a informação chegasse para mim. Nesse meio período, meu filho foi crescendo, ele foi tendo dificuldades na sua fala, mas mesmo eu buscando orientação, fonoaudiólogo para acompanhá-lo, em momento algum chegou até mim que eu precisava ficar atenta ao tempo de tela. Somente quando meu filho estava completando 6 anos de idade que essa informação chegou para mim. Eu confesso que eu fui destroçada internamente, sabe? De entender o quanto eu fui irresponsável e o quanto eu impactei no desenvolvimento e na saúde física, emocional, mental do meu filho por permitir que ele ficasse tanto tempo na frente das telas. Nesse primeiro momento, a minha vontade, o meu desejo era que as telas não existissem e que a gente voltasse a viver no mundo analógico, mas com calma, consciência, eu consegui refletir que não era sobre não existir as telas, mas entender os lugares e os espaços que essa tela estava preenchendo na vida do meu filho e na grande maioria das crianças. Então, sim, eu comecei a ter esse despertar sobre o uso consciente de telas quando eu tive acesso às recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas, na verdade, a minha principal reflexão e insight foi entender que quando meu filho estava nas telas, a vida estava ficando mais fácil para mim. Eu não estava mais ali, disponível, conectada, me relacionando com ele. Afinal, uma mãe solo, com tanta coisa para fazer, precisando dar conta de tanta coisa, era muito mais fácil chegar em casa, ligar a tela e deixar o meu filho lá paradinho, hipnotizado. Até mesmo porque vende-se tanto, né, que as nossas crianças são nativos digitais, o quanto é importante para o desenvolvimento eles estarem conectados nas tecnologias, e a verdade é que a infância é o principal momento que uma criança tem para crescer, para florescer, para explorar. E isso vai acontecer verdadeiramente através das interações reais com os seus cuidadores, com as pessoas no seu entorno. E foi quando essa consciência chegou que eu decidi fazer diferente. Então eu busquei tudo que eu já vinha vivendo e aprendendo com a educação respeitosa, com as minhas formações como educadora parental, mas eu senti uma necessidade além de estudar mais e entender um pouco melhor sobre as telas. E foi aí que eu comecei a buscar também formações para me tornar uma especialista em tecnologias digitais na infância e adolescência. Foi aí que eu cheguei na pós-graduação em dependências tecnológicas, que eu estou concluindo agora pela Universidade da Caxias do Sul. E foi através da junção do conhecimento sobre a importância do uso seguro, consciente e regrado das telas, e com tudo que eu venho estudando sobre educação positiva, apego seguro, que eu consegui conduzir em conjunto com o meu filho uma mudança significativa. Então, para uma criança que desde muito pequenininho ficava horas
6, 8 horas talvez nas telas, a depender de um final de semana chuvoso, ou eu estivesse cansada, não sei, talvez. Hoje a gente conseguiu entrar nesse eixo e hoje o acesso dele fica sempre dentro dessa normalidade das recomendações de até 2 horas por dia. E o mais lindo de tudo, a gente conseguiu fazer junto, dialogando e trazendo a importância, refletindo sobre isso. As mudanças digitais também começaram por mim, porque era um pouco incoerente, né? Eu querer que o meu filho ficasse longe das telas e eu estava usando ela ali o tempo todo sem propósito. E foi nessa junção de eu buscar fazer diferente e trazer o meu filho para perto para se relacionar comigo, entendendo que a tela preenchia um lugar para ele de amor e de conexão, porque muitas vezes eu não estava ali conseguindo dar isso para ele. Eu entendi que quando eu entrasse na relação e eu fosse conduzindo em conjunto com ele essas mudanças, isso seria feito de uma forma efetiva e saudável, e é o que a gente tem hoje. Eu já tive alegrias de ter dias que ele sequer lembrou que havia uma tela. Quando a gente diminuiu o uso de telas, meu filho começou a ver que os joguinhos que ele achava legal, ele podia transformar em jogos no papel, no papelão. E foi impressionante ver o quanto eu encontrei uma outra criança dentro da minha casa. Então, hoje eu tenho como missão ajudar que essa informação se propague cada vez mais. E hoje eu oriento famílias para poder trazer para eles a importância do uso consciente das telas, como construir um uso mais seguro e saudável, como remanejar esse uso para chegar dentro de um padrão considerado saudável, a gente sair desse lugar crítico e tóxico e trazendo muito sobre a importância das relações, porque certamente as pessoas que estão presas, as crianças que estão presas atrás de uma tela, elas estão sedentas por amor, pertencimento e conexão. E isso cabe a nós. Então, essa é um pouco da minha história e é um prazer poder compartilhar isso aqui hoje com vocês.